Olá, amigos do canal Agricultura A a Z. Neste vídeo, vamos entrevistar o Dr. Romeu Kio, pesquisador aposentado da Embrapa, chamado de pai da soja, pelo belo trabalho que ele fez de tropicalização da soja no Brasil, permitindo que nós nos tornássemos de grandes produtores a maior produtor e exportador de soja do mundo. Antes de irmos ao vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe com outros possíveis interessados. Olá, pessoal. Nosso entrevistado de hoje é o pesquisador da Embrapa, que é considerado o pai da soja. Ele desenvolveu a primeira variedade adaptada às condições do cerrado brasileiro. Formado em agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, e com mestrado e PhD pela Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, um grande ícone do agro brasileiro. Doutor Romeu, seja bem-vindo e obrigado por esta oportunidade de conversar contigo. É um prazer estar aqui com você, Aloysio. Obrigado. Doutor Romeu, não só eu, mas todos nós conhecemos o grande cientista que é Romeu Kio. Mas conte para a gente um pouquinho do seu início, da sua época de menino. Vou começar dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa, assim, que felizmente aconteceu, porque a minha mãe é sobrevivente da gripe espanhola. E o meu pai foi acometido quando criança com febre tifoide. A família chegou a se reunir uma noite para rezar para ver se ele sobreviveria. E graças a Deus ele sobreviveu. Então, eu já sou agradecido a Deus a oportunidade de ter tido meu pai e minha mãe. Outro agradecimento que eu tenho a Deus é de ter nascido e ficado em Caconde até os 18 anos de idade. Caconde era um município com ao redor de 18 mil habitantes, grande parte na zona rural, quando eu lá vivia. Hoje tem ao redor de 18 mil mesmo, uma grande parte está na zona urbana. Mas na minha época, nós tínhamos um colegial de primeiríssima que permitia a gente passar no vestibular sem ter que fazer cursinho. Além do mais, a minha cidade teve um político com P maiúsculo, chamado Pascoal Ranieri Mazzilli, que achava que o Brasil precisava de agrônomos e veterinários. E instituiu lá na minha cidade uma associação chamada Associação Cacondense Pro Bolsa de Estudos, que dava uma bolsa de estudos para quem terminasse o colegial do Estado em primeiro lugar. Então, essa era a minha grande oportunidade na vida. Então, eu fui fazer agronomia com a ajuda dessa bolsa, porque o meu pai era alfaiate e não teria condições de me sustentar lá em Piracicaba. E agradeço a Deus também ter estudado em Piracicaba, onde tive ótimos professores. O meu interesse inicial em fazer agronomia residia no entusiasmo que eu tive quando li no jornal, em 1960, que o ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, estava contratando agrônomos recém-formados e mandando para os Estados Unidos para fazer pós-graduação. Então, esse é o que mais me estimulou a fazer agronomia. Eu tinha a intenção de ser um tecnólogo de alimentos. E no segundo ano da escola, quando eu tive aula de genética com o professor Brigger, professor Paterniani e o professor Blumenstein, é que eu descobri do que eu gostava. Então, eu me entusiasmei de uma tal maneira pela genética e fui fazer estágio no Instituto Agronômico Campinas. Como o café era a cultura predominante na minha região, e eu passava as férias sempre na fazenda do meu tio, aprendi muita coisa com ele, eu achava que ia ser melhorista de café.
E fui estagiário do Dr. Alcides Carvalho, uma pessoa maravilhosa. Mas fiz estágio também em arroz, mamona e milho. Bem, voltando para Piracicaba, no 5º ano eu fiz uma disciplina chamada Melhoramento de Ciências Florestais com o professor Gurgel. Cheguei à conclusão que eu não ia mexer com plantas perenes. Então eu decidi que queria trabalhar com plantas anuais. E fiquei entusiasmado com a ideia de trabalhar com plantas autógamas. E a planta com que eu queria trabalhar, sonhava trabalhar, era com arroz. Mas eu fui convidado para trabalhar com soja na seção leguminosa do IAC. Como soja é uma cultura, é uma leguminosa que fixa nitrogênio, eu achei que seria uma planta interessante para trabalhar. E aceitei. 6 meses depois, eu fiquei sabendo que o pessoal da seção de cereais estava bravo comigo. A seção de cereais, onde estava o programa de melhoramento de arroz do IAC. Eu fui lá para saber o que tinha acontecido. Sabe que houve um mal-entendido. Meu sonho inicial era trabalhar com arroz. Eles tinham uma vaga para melhorista de arroz. Foram a Piracicaba, pediram ao meu orientador de estágio, que era o professor Paterniani. Ele me indicou e ficou claro para o Paterniani que eles iam me contactar e ficou claro para eles que o Paterniani ia falar comigo. Nenhum dos dois me contactou, então, devido a esse mal-entendido, eu fui para a soja. Um colega de turma falou assim, puxa, Kio, você foi tão bom aluno, a gente esperava que fosse ter um futuro brilhante em pesquisa, vai trabalhar com soja, uma cultura inexpressiva. Você está errado. Mas essas coisas não são nossas, essas coisas são de Deus. Então, eu fui trabalhar na seção leguminosas do IAC, mas naquele tempo o Instituto Agronômico contratava as pessoas a convite por um ano através do fundo de pesquisas. E depois de um ano, se a pessoa se adaptava ao sistema do IAC, pediu a contratação da pessoa. Acontece que o Adhemar de Barros, o governador, não nomeava ninguém por 2 anos. Então, todo o dinheiro do fundo de pesquisa para contratar jovens pesquisadores estava sendo usado. Então, eu topei uma bolsa de estudos com o Instituto de Pesquisa IRI. O Instituto de Pesquisa IRI era um órgão, um instituto de pesquisa interessante, ligado à Fundação Rockefeller, que tinha um convênio com a seção leguminosas e um centro de pesquisa maravilhoso em Matão. Quando eu cheguei lá no Instituto de Pesquisa IRI, o Dr. Tyler perguntou, como é que é o seu inglês? Eu falei, eu tenho inglês de colégio. Então, vai lá no Centro Cultural, faz o teste, nós vamos pagar o seu estudo de inglês, porque nós pretendemos mandar os nossos bolsistas para os Estados Unidos. E assim, eu comecei a estudar inglês e fazendo estágio na seção de leguminosas, onde eu iria trabalhar. Depois de 2 meses, eu fui para Matão. E lá, eu fiquei com o Dr. Theodor Heimovitz, que depois se tornou professor na Universidade de Illinois e já está aposentado hoje. A Heimovitz foi um grande orientador que eu tive. E ele, inicialmente, sugeriu que eu fosse fazer pós-graduação em Purdue, Illinois ou Iowa. Então, nós mandamos todos os formulários para lá. Mas houve um acontecimento muito importante na minha vida, por isso que eu falo, Deus está sempre presente na nossa vida. O Dr. Hartwig, que é um melhorista de Mississippi, estava visitando o Brasil e passou pela Estação Experimental de Ribeirão Preto, e eu fui lá para conhecê-lo. E ele estava acompanhado do Vernetti, que é uma pessoa maravilhosa, que foi fundamental na minha vida. E conversando com o Vernetti, falei que ia fazer pós-graduação em uma dessas 3 universidades. Ele falou, não faça isso. O Vernetti tinha pós-graduação pela Universidade de Purdue, foi aluno do Probst. Falou, vá para Mississippi trabalhar com esse senhor aqui, que é o Hartwig. Ele está desenvolvendo
a soja que nós precisamos aqui no Brasil. O material dele está se adaptando muito bem no Sul e ele tem ideias muito boas. E me apresentou o Hartwig, e o Hartwig já levou meu nome. E, mais ou menos em abril, maio, o chefe do departamento de agronomia de Mississippi veio ao Brasil para um congresso e trouxe todos os formulários, nós preenchemos todos os formulários e já me aceitou. Então, ficou tudo certo que eu iria para lá. Aí, no dia 24, na semana do dia 24 de maio de 66, o Dr. Tyler, que era o chefe do Instituto Pesquisa IRI, falou, você vai fazer o teste de inglês. Eu falei, mas eu não estou pronto, eu estou começando o 6º livro, eram 6 livros, né? Ele falou, não, você vai fazer o teste só para saber como é que você está. Dependendo das notas que você tirar, nós vamos organizar melhor o seu estudo. Então era fazer o teste só para saber como é. Sim, então eu fui lá totalmente despreocupado e passei em tudo. Aí eu peguei o telefone e liguei para a seção Leguminosas, falei para o Dr. Shiro Miyazaka, que era o chefe da seção. Dr. Shiro, eu tenho uma boa notícia. Ele falou assim, eu tenho uma boa notícia. Falei para ele, passei no exame de inglês. Ele falou, saiu sua nomeação no Instituto Agronômico Campinas. Aí eu fiquei, a partir daí, na seção Leguminosas e fomos providenciar o meu afastamento do IAC para fazer pós-graduação em Mississippi. Depois de toda a papelada pronta, era assim, o chefe fazia uma carta ao diretor da divisão, que fazia uma carta ao diretor-geral, que encaminhava ao secretário de Agricultura, que encaminhava ao governador. Depois que toda a papelada saía do agronômico, o pessoal me falou assim, daqui a um mês você começa a procurar um diário oficial. Um mês depois eu comecei a procurar um diário oficial e não saía. E eu ia viajar dia 11 de agosto, estava chegando perto. Aí eu fiquei sabendo que o Roberto Rodrigues, meu colega de turma, uma pessoa brilhante, fantástica, foi ministro da Agricultura, era o chefe do gabinete do secretário da Agricultura. Então, fui a São Paulo para pedir ajuda dele. Quando eu cheguei lá, falei, Roberto, eu vim aqui porque eu estou para ir para os Estados Unidos. Ele falou, eu estou sabendo disso. Como assim? Eu cuidei pessoalmente do seu processo. Quando eu comecei a procurar o diário oficial, já tinha saído. Então, levava mais de um mês. Em poucos dias, ele resolveu tudo. Então, eu falo para você, essas coisas não são por acaso. Eu falo, tem a mão de Deus aí. E aí eu fui para lá para trabalhar com o Hartwig. Eu fiquei muito preocupado nos primeiros 10 dias lá em Mississippi, porque eu fiquei com o Hartwig na estação cimental de Stoneville e visitando vários agricultores. Eu não conseguia entender o inglês deles. Eu falei, eu estou perdido. O inglês aqui de Mississippi é muito complicado. Mas quando eu cheguei na universidade, o inglês dos professores era outro nível. Então, aí eu não tive dificuldade alguma. Então, foi um negócio maravilhoso. Doutor Romeu, pelo que o senhor relatou, o senhor esteve cercado de grandes gênios. Paterniani, Shiro Miyazaki, o Alcides Melhorista de Café, e vários outros grandes nomes. E eu gostaria de perguntar ao senhor o que mais lhe impressionou trabalhar com estes grandes cientistas. O que mais me impressionou sempre foi a simplicidade deles. Eu tive o privilégio de conhecer muitos. Álvaro Santos Costa, o virologista, ficou muito amigo meu, também me orientou muito. Eu tive o privilégio meu, é só agradecendo a Deus mesmo. E outra coisa, a chance que eu tive de trabalhar com o Hartwig foi um negócio incrível, porque ele falou assim, você gosta muito de fisiologia vegetal, então você faz a pós-graduação, o mestrado,
em melhoramento de plantas com minor em Plant Physiology. Isso vai ajudar você muito a entender a fisiologia de soja. E, além do mais, eu vou fazer preparei uma tese para você, um assunto de tese, que vai treinar você e fazer você conhecer a importância de latitude na adaptação da soja. Então, você vai estudar alguns cruzamentos nas condições de Stoneville, a 33 graus latitudes, e nas condições simuladas de Campinas, onde você vai trabalhar, a 23 graus latitude. Então, eu estudei a floração, onde se abria a primeira flor, a altura de planta, tudo isso aí, nas condições de lá e nas condições simuladas de Campinas. Então, foi um negócio maravilhoso. Então, eu tive um treinamento para realmente compreender o que era adaptação a latitudes. Aí eu voltei para o Brasil e o Dr. Chiro e o Geraldo Guimarães estavam trabalhando no Vale do Paraíba. Eu voltei após o mestrado, né? Estavam trabalhando no Vale do Paraíba, tentando selecionar soja para forrageira, para o plantio no inverno. E eu fui lá ver, e eles tinham identificado um tipo muito interessante que crescia muito bem no inverno, que era Santa Maria. Aí eu até ajudei a escrever o artigo Santa Maria, o artigo é mais ou menos assim: identificação de tipos indiferentes ao fotoperiodismo e tolerantes a baixas temperaturas, que é Santa Maria e Aliança Preta. Só para você ter ideia, depois eu voltei para os Estados Unidos para fazer o meu PhD, eu estudei herança dessa característica que Santa Maria possui, que nós chamávamos na época de florescimento tardio em dias curtos. E hoje nós chamamos de período juvenil longo. O estudo da minha tese de doutorado foi muito interessante, porque eu estudei o cruzamento de Santa Maria com uma linhagem parecida com Bragg. Seria uma Bragg com extensão mosaico. Nas condições de plantio de maio, lá em Mississippi, e plantio de setembro. No plantio de setembro, o período juvenil é expresso claramente. Em maio, você não percebe. E uma das coisas nós concluímos que o controle genético do florescimento em épocas plantios normais e o controle do florescimento do período juvenil longo são mecanismos totalmente independentes. Isso permite a gente fazer muitas combinações. Então, eu voltei para o Brasil realmente preparado para trabalhar com isso aí. Muito interessante, doutor Romeu. E esta característica, período juvenil longo, sem ela, a soja não teria migrado para o norte do Brasil, correto? Não, eu não diria que não teria. É possível você adaptar a soja para várias latitudes usando os genes normais de florescimento. São os tais de genes E. Mas o período juvenil longo tem uma vantagem muito grande, que ele permite você ter uma adaptação mais ampla entre latitudes, uma adaptação muito ampla entre épocas de plantio, inclusive viabilizando a produção de sementes no inverno, na entre-safra. Então, o período juvenil longo é uma característica interessante, uma boa solução. Ela não é necessária, mas ela é muito boa. Então, nós optamos por trabalhar com isso daí. Por exemplo, exatamente. Só para você ter ideia, quando a soja começou a entrar no cerrado, a abertura do cerrado era feita com uma variedade de crescimento indeterminado chamada IAC2, que crescia bem nessa época. E na abertura do cerrado produzia 20 sacos por hectare. Quando nós lançamos DOCO, que substitui o IAC2, a produção aumentou para 40 sacos por hectare, na abertura do cerrado. E depois, se você fizesse a correção adequada do solo, você podia produzir 60 sacos por hectare. Com as variedades antigas, como o IAC2, de crescimento indeterminado, que cresciam muito,
é muito difícil você controlar o crescimento dela em grupos mais tardios. Então, crescimento determinado, combinado com período juvenil longo, é uma solução ótima para materiais do grupo 8 para cima, 8, 9, 10. Crescimento indeterminado é uma característica interessante para maiores latitudes e também para ciclos menores e para condições em que você tem que um período curto entre o plantio e a colheita, que é o caso hoje aqui no sul do soja precoce e milho safrinha. Então, praticamente tudo que se planta aqui no sul hoje é indeterminado. E o que é determinado hoje no Brasil, em geral, é o grupo 8.3 para cima. Muito interessante. Doutor Romeu, quando criança ou jovem, acredito que você deve ter escutado que o Brasil seria o celeiro do mundo. O tempo passou e viu esse fato não se concretizar por muitos anos, até que, de fato, ele chegou. Você teve dúvidas ao longo da sua carreira profissional de que esta promessa de que o Brasil seria o celeiro do mundo chegaria? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sempre acreditei em agronomia, pesquisa e agricultura. E sempre disse para o pessoal que nós não iríamos ter problema de fome no mundo com o avanço da ciência. Mas eu sempre fiquei muito preocupado com poluição. O que nós geramos de produtos é muito ruim. Então, a agronomia foi capaz de viabilizar a população do mundo de mais de 7 bilhões de habitantes. Mas não tem solução se nós não cuidarmos do controle da poluição. O que cada indivíduo produz de lixo é um negócio gigantesco. Isso aí tem que mudar. O mundo é insustentável com isso daí. Eu acredito em agricultura, sempre acreditei. E uma coisa que me chama bastante atenção, muita gente fala em mudanças climáticas, né? Eu tenho notado que as produtividades têm aumentado muito nas várias culturas nos últimos anos. Parte é devido à pesquisa, mas eu diria, alguém precisa estudar bem isso daí, o maior teor de CO2 no ar, com certeza está ajudando a melhorar a produtividade das culturas. Quando eu estudava fisiologia, tínhamos estudos, nós podíamos melhorar a produtividade de soja colocando em ambientes com CO2 mais alto. Eu acho que isso já está acontecendo. Então, eu torço para que o CO2 não seja o vilão tão grande do aquecimento global, porque o teor mais alto de CO2 vai ser útil para a humanidade, se controlarmos esse problema do aquecimento global. O professor Molion diz que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas milhares de outros cientistas dizem que a causa primeira é o CO2. Mas eu torço para que seja viável termos um pouco mais de CO2 no ar e não tenhamos o efeito estufa que é tão comentado, que seria desastroso para nós. Hoje, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja. Nossa soja produz mais, tem maior teor de óleo, maior teor de proteína que a americana. Como se sente sobre isso, em virtude da tua contribuição, visto que você contribuiu para o desenvolvimento de mais de 150 variedades? Eu sinto o seguinte, eu tive a oportunidade de trabalhar, de estudar em ótimas escolas, e trabalhar em instituições de pesquisa que são um sonho, né? Eu trabalhei 8 anos no Instituto Agronômico Campinas, 4 anos no IAPAR, mais de 20 na Embrapa, e depois eu trabalhei na Fundação Mato Grosso, na Tropical Melhoramento Genética, e hoje eu trabalho por conta própria. Eu não vou parar. Eu acho que a soja no Brasil é uma solução maravilhosa.
eu não concordo muito com esse sistema soja precoce, milho safrinha. Não faz parte do meu modo de ver soja. Eu acho que soja deve fazer parte de um sistema com rotação um pouco melhor. Isso aí não é uma rotação, é uma sucessão. E eu acho que o futuro nosso mesmo tá ligado à integração pecuária, agricultura e floresta. E nós estamos hoje transformando grande parte das nossas pastagens degradadas em agricultura. Parte delas espero que volte para a pecuária em alto nível, parte para florestas, e aí o Brasil vai ser o grande produtor de grãos, fibras e energia. Olhando para trás, doutor Romeu, o que você teria feito diferentemente na sua vida profissional? Não teria feito nada diferente, porque eu digo para você, o pessoal pode não acreditar, mas a minha vida foi sempre guiada por Deus. As coisas saíram do meu planejamento, mas ao mesmo tempo eu digo para você o seguinte: as oportunidades existem, mas você só vai usar essas oportunidades se você estiver preparado para elas. Então, as oportunidades, por exemplo, quando eu fui para Piracicaba, o comum lá era viver em repúblicas, né? Eu fui morar numa república porque tinha um rapaz que acabou de morar naquela república. Mas olha o seguinte, o Geraldo, que ia se formar em 61, era o primeiro aluno de turma. O Juarez, que se formou em 63, era o primeiro aluno de turma. O Domingos era o quinto aluno. Era uma república do altíssimo. A maior parte das repúblicas tem bastante bagunceiros, né? A minha república era de altíssimo nível. O Ciro Paulino tornou-se professor de genética. O Peixeiro foi pesquisador, professor em tecnologia de alimentos. Então, a minha república era uma república. Então, os ambientes que eu tive na vida foram maravilhosos. Mas eu não escolhi. Esses ambientes chegaram a mim sem que eu nem soubesse. Não conhecia ninguém dessas pessoas. E eram todas pessoas espetaculares. Nós tínhamos muito relacionamento. Tinha um rapaz que não morava na minha república, mas ia muito lá, que eu admiro muito até hoje, que é nós o chamávamos de Bronquinha, que é um grande entomologista lá do IAC. Então, todo o ambiente que eu vivi era muito bom. E eu não digo, eu não escolhi essas coisas. Essas coisas vieram praticamente dádivas para mim. Excelente, excelente. O Senhor Deus tem colocado maravilhas na sua vida e você soube aproveitá-las. E na sua opinião, olhando daqui para frente, qual será o futuro da produção de alimentos e o nosso maior desafio? Bom, eu digo para você o seguinte: a minha formação sempre foi de fazer uma agricultura o mais limpa possível. Então, nós trabalhamos sempre com filosofia de manejo integrado para controle de pragas, manejo integrado para controle de doenças, manejo integrado para controle de ervas daninhas, trabalhando para ter uma cultura o mais limpa possível. E isso daí está meio de lado hoje, porque o que eu percebo é uma ânsia gigantesca por produtividade. Então, só para você ter uma ideia, quando você trabalhava só para produtividade, os grãos produzidos, as novas variedades, têm menor teor de proteína. Eu tenho notado que boa parte das novas variedades tem qualidade de sementes e grãos pior que as antigas. Porque na correria, com os novos traits, lançar material o tempo inteiro, na correria gigantesca, competição enorme, não tem tempo o melhorista de voltar a olhar a planta, olhar a semente. O pessoal imagina que
marcadores moleculares ou identificação de blocos de genes vai resolver tudo. Não vai. A coisa mais importante que existe em qualquer pesquisa em genética é fenotipagem. Se fenotipagem não é bem feita, tudo o resto é pouco mais que lixo. Então, eu percebo que o pessoal está muito mais ligado a números, a algoritmos, do que olhar a planta no campo. E isso não é bom. Eu acho que dá para corrigir. Então, todo estagiário que passava por mim ou que passa por mim, eu sempre falo, quero que você faça um estudo que tenha uma formação muito boa. É fundamental você estudar fisiologia vegetal, estudar genética, estatística, conhecer todas as ferramentas disponíveis hoje na área de biotecnologia, mas tenha sempre em mente que essas ferramentas são úteis na mão de quem sabe utilizá-las. Elas não substituem os melhoristas. Essa é a preocupação que eu tenho. Mas se a gente conseguir corrigir esse detalhe, eu acho que nós temos gente com potencial gigantesco. Eu tenho tido estudantes que passaram como estagiários nossos, maravilhosos. Eu fico até deslumbrado com o potencial que tem. O que precisamos, talvez, é uma orientação para o pessoal colocar o pé no chão e ir para o campo novamente. Porque hoje dá para o pessoal plantar todos os ensaios sem colocar etiqueta no campo, já no GPS, na plantadeira. Dá para colher todos os ensaios com as colhedeiras usando o GPS. Dá para levar direto os resultados para o computador. Inclusive, quando você vai ver ciclos de maturação, o pessoal está usando fotografias de drones para caracterizar, e o pessoal não está indo no campo. Isso não é bom. Acho que tudo isso aí é útil, mas precisa saber como utilizar. Por exemplo, hoje existe um entusiasmo gigantesco pelo assunto edição de genes, né? Uma edição de genes, você precisa saber bem que genes que você vai trabalhar, né? Que efeito que pode ter esses genes. Esses dias mesmo eu estava vendo um artigo, o pessoal estudou o gene que caracteriza a soja semi-determinado. Esse gene sozinho tem uma quantidade gigantesca de efeitos. Eu nunca imaginei. E o pessoal não lê essas coisas. Uma vez, falando sobre enxertia em soja, né? Alguém fala, pô, isso aí é muito importante, você precisa manter segredo. Rapaz, eu publiquei nos anos 70, né? O cara achava que devia manter segredo isso aí, porque achava que era novidade. Então, o que foi publicado há 2, 3 anos, além de 3, 4 anos atrás, o pessoal nem lê mais. Eu li o artigo de Garner e Allard, de 1920, sobre fotoperiodismo. Eu tive o privilégio de ter conhecido os grandes nomes do fotoperiodismo depois, que o Borswick, Parker, Hendricks. Eu só não conheci o Allard, mas conheci uma pessoa que o conheceu e me deu informações como ele era. Esse Allard não é o da Califórnia, lá do melhoramento, não é o Garner e Allard, que descobriram o fotoperiodismo. Então, essas coisas, esses artigos são deslumbrantes. O artigo de Garner e Allard, de 1920, é um artigo deslumbrante, maravilhoso. Mas o pessoal nem lê isso aí mais, né? Eu nem sei se o pessoal entende o que é a adaptação realmente sobre vermelho distante, essas coisas, a variação da proteína. Quando o pessoal do Borswick foi estudar o fotoperiodismo, eles hipotetizaram que devia haver uma proteína que se transformava absorvendo um tipo de luz ou outro tipo de luz. Fizeram tudo isso teoricamente, deve ser uma proteína assim, procuraram e acharam.
Então, esse pessoal é espetacular. Essas coisas têm que ser lidas novamente, o pessoal não lê mais. Uma coisa que assim não deixa de ser uma grande curiosidade para todos nós é a criação da TMG. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa criação. Esse é um caso bem interessante, porque nós tínhamos um grupo de. No tempo de Embrapa, nós tínhamos um grupo de produtores de semente do Mato Grosso que, que acreditava muito em pesquisa da Embrapa. Aí nós colocamos lá um melhorista nosso, que era o Dario Hiromoto, que infelizmente faleceu muito jovem, com 40 e poucos anos. E só para você ter ideia, para financiar o nosso programa de melhoramento lá no Mato Grosso, esse grupo concordou em pagar royalty pela semente produzida em variedades não protegidas. Então, nós chamamos de royalty voluntário. Bem, esse grupo contribuiu muito, porque as variedades que nós lançávamos em conjunto, através de um convênio Fundação Mato Grosso e Embrapa Soja, metade dos royalties ficava no Mato Grosso, metade vinha para o centro de soja. Fácil de administrar. E a metade que ficava lá no Mato Grosso era para fazer o que a Embrapa queria. Então, na verdade, era uma divisão de 100 por 2, na verdade, era 100, tudo, era 100% Embrapa, porque toda a pesquisa do Mato Grosso era orientada pela Embrapa e metade dos recursos vinham para fazer coisas mais básicas no centro de soja. Por exemplo, nós montamos um laboratório de lignina, montamos um programa enorme de resistência a nematóide cisto. Mas, devido a um mal entendido, uma má condução das negociações, terminou acabando o convênio. Bem, aí a Fundação Mato Grosso resolveu que o Mato Grosso precisava de um programa de melhoramento próprio. Aí eu fui convidado para ir trabalhar lá com eles. E eu fui trabalhar isso foi em 2002, até 2005 eu trabalhei com a Fundação Mato Grosso. E aí nós criamos a Tropical Melhoramento Genética, que é uma empresa em que 30% do capital era de 6 pesquisadores e 70% do capital era dos sementeiros. Então, foi uma união muito grande de pesquisadores e sementeiros para desenvolver uma empresa. E foi muito bem sucedida a ideia. Hoje, do pessoal original, praticamente ninguém mais está lá na TMG, ela caminha pelas próprias pernas, inclusive a cultura inicial mais importante era a soja, mas hoje tem um programa de melhoramento de algodão muito bem sucedido, tem um programa de melhoramento de milho. Só para você ter ideia, metade ou mais da metade do algodão que se produz no Brasil é material TMG. Então, é uma empresa de bastante sucesso e continuo torcendo pela minha antiga empresa. Excelente. Então, a gente tendo percorrido toda essa jornada da sua carreira profissional, desde criança até os dias atuais, passando por IAC, passando por IAPAR, Embrapa, criando TMG. Em todas essas instituições, a gente percebe que o senhor contribuiu de uma forma muito grande. Muito importante. O senhor foi muito e ainda é muito importante para a agricultura brasileira. Então, eu gostaria de lhe agradecer e perguntar se, porventura, o senhor tem uma mensagem final para os jovens produtores rurais e para os jovens agrônomos. Muito obrigado pelo convite, Aloysio, e foi um prazer estar aqui com você. E gostaria de dizer para os jovens que pesquisa é algo realmente que funciona muito bem. Vale a pena estudar, vale a pena pesquisar. E gostaria de dizer para os produtores que valorizem muito o que eu chamo de taxas de royalties das variedades.
porque é isso que sustenta as novas empresas, inclusive as empresas públicas hoje vão depender realmente de royalty. E royalty é um negócio bem pequeno mesmo, bem pequeno, e pequeno para a contribuição, mas gigante pelo que resulta em pesquisa e desenvolvimento. Eu digo aos jovens estudantes, jovens futuros melhoristas, estudem, faça o máximo de cursos possível, faça o máximo de estágios em empresas. É muito importante ter contato com pesquisadores experientes. A gente ganha muito com isso daí. Eu digo da minha própria experiência, e as coisas continuam a mesma coisa hoje. O futuro da agricultura e o futuro da pesquisa agrícola no Brasil é brilhante, na minha opinião. Então, doutor Romeu, com isso nós agradecemos muitíssimo ao senhor e desejamos que o senhor mantenha sempre a cabeça ativa, trazendo novas ideias, aconselhando, nos dando o rumo que precisamos prosseguir. Muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, Luiz. Obrigado. Um abraço, doutor Romeu. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A a Z que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas.